Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez eu vou trazer a demonstração de uma fórmula que eu sei que muitos de vocês não sabem nem que ela existe. Outros eu sei que sabem que existe, mas não sabem de onde ela vem. Eu estou falando da fórmula que existe para a gente calcular o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio em determinada hora. Aquele clássico probleminha que a gente aprendeu no colégio a resolver com algumas regrinhas de 3, não é? Pois bem, existe uma fórmula própria para isso e que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bem? Agora, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá certo? No final deixa aí o seu curtir, o seu gostei, porque isso nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade para vocês, beleza? Vamos lá então, gente? Olha aqui, ó, o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, tá? Na verdade, a gente vai ver que ele forma dois ângulos, né? Mas isso aí é assunto para daqui a pouco, tá bem? Eu vou começar aqui trazendo para vocês uma situação, problema, para a gente, em cima dela, poder analisar, tá? Vê só, qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 9 horas e 20 minutos? Essa questão é clássica e uma das formas de você resolver é como a gente aprende pela primeira vez, é com regrinhas de 3. Vamos entender qual é a ideia. Observem. Esse ângulo aqui, θ, é que ele está perguntando. Quanto é que vale esse ângulo aí? Tá bem? Beleza? 9 horas e 20 minutos. O ponteiro grande está em cima do 4, né, marcando ali os 20 minutos. E o ponteiro pequeno já andou um pouquinho além do 9, porque à medida que os minutos vão passando, o ponteiro da hora ele vai andando, tá? Então, o desafio é a gente calcular esse ângulo. Bom, uma coisa que é preciso a gente lembrar, gente, é que uma volta na circunferência, ela tem 360 graus. Observe aí a animação, ó. Essa volta aqui, ó, completa, ela tem 360 graus, que estão divididos em 12 horas. Ou seja, cada arco desse, deixa eu marcar aqui para vocês acompanharem. Cada arco desse aqui, ó, de 1 hora, compreende 30 graus, tá bem? 30 graus. Então, eu quero calcular esse ângulo θ que está em vermelho. O que é que acontece? Ó? Eu tenho aqui 30 graus, 30 graus, 30 graus, tá vendo? Ó? Cada hora tem 30 graus aí, não é? Cada espaçozinho de um 7 para o 8, de 8 para o 9 e assim por diante. Mas veja que no final eu tenho ainda um pedacinho ali, um anglinho que eu vou chamar de alfa, que eu preciso calcular para fechar a minha conta e dizer quanto é esse tal de θ vermelho, que é o ângulo formado às 9h20. Então, eu já sei que eu tenho esse 30 aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? 5 vezes o 30, mas eu tenho esse alfa para dar conta e calcular. E como é que a gente calcula esse alfa? Através de uma proporção. Quando o ponteiro grande, presta bem atenção agora, quando ele dá uma volta, quer dizer, com 60 minutos, o ponteiro pequeno sai de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, porque aqui completou 1 hora, né? Então, quando o ponteiro grande anda 60 minutos, ou seja, quando o tempo passa em 60 minutos, o ponteiro pequeno, ele anda 30 graus. Então, em 20 minutos, aqui, ó, em 20 minutos, quanto terá andado esse ponteiro pequeno? E com essa regrinha de 3, a gente acha esse alfa, ó. 60 é uma proporção direta, não é? Então 60 está para 20, assim como 30 está para alfa. A gente pode simplificar aqui, ó, que vai dar 3, depois o 3 com 30, que vai dar 10, e alfa igual a 10. Produto dos meios igual ao produto dos extremos, não é? Então, esse alfa vale 10 graus. Vamos colocar lá, no lugar de alfa, 10 graus, olha na figura, 10 graus. Pronto. Agora passa a régua. A gente tem o 30 5 vezes, e mais 10 graus, o que dá um total de 160 graus. Então, esse é o ângulo e é assim que a gente aprende na escola, não é? Que é uma excelente maneira, é uma forma concreta, clara do aluno entender. Tá? Vamos ver outro exemplo? Olha aqui, isso tudo é para eu chegar na fórmula, tá, gente? Isso aqui eu estou preparando o terreno para chegar lá na fórmula.
Então, observem aqui, ó, veja. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 4 horas e 10 minutos? Bom, às 4 horas e 10 minutos, o ponteiro dos minutos está apontando para o 2, né? Que corresponde ali aos 10 minutos, né? E o ponteiro das horas, ele já saiu de cima do 4, ele já andou um pouquinho, não é? A gente já sabe que o intervalo entre uma hora tem 30 graus, então eu tenho aqui 30 graus, eu tenho aqui 30 graus, mas eu ainda tenho aqui o nosso alfinha, não é? O nosso pequeno alfa que a gente precisa calcular, e todo o problema consiste em a gente calcular esse pequeno alfa, tá bem? Como é que a gente calcula? Uma regrinha de 3. Passados 60 minutos, esse ponteirinho da hora teria andado 30 graus. Como eu só estou com 10 minutos, né? Então, 10 minutos ele vai andar alfa graus, e essa proporção, não é? Vai me dar o valor de alfa, tá? Eu tenho aqui 60 por 10 dá 6, e 6 e 30 eu posso dividir por 6, que vai dar 5, não é? Então, alfa igual a 5 graus, beleza? Bote lá 5 graus, e agora vamos somar tudo, e temos aí o θ como 2 vezes 30 e mais 5. Então, gente, a gente poderia calcular todos os probleminhas disso aí dessa forma, tá? Às vezes isso vem, sei lá, 7 horas e 33 graus ou 47 graus, vem um quebradinho assim, meio mastigadinho, que é meio ruinzinho, a gente fica achando ruim a conta, né? Mas a fórmula vai resolver isso aí, porque a fórmula ela é instantânea, aplicou, calculou, beleza? Vamos lá então, vamos ver aqui, ó. Então esse θ aí deu 65 graus, mais uma questão feita de acordo com a forma, digamos assim, clássica de se resolver. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui, gente. Vê só. Começando a demonstração da fórmula. Se eu tivesse uma hora, 100 minutos, tá? Uma hora fechada. 5 horas, por exemplo. 5 horas. Raciocina comigo. Cada intervalo de uma hora não causa ali um afastamento entre os ponteiros de 30 graus, não é isso? Olha só, com 5 horas eu teria 150 graus. Não é verdade? Se não tivesse nenhum minuto. 5 horas pontualmente. Eu teria 5 vezes 30. Não é? Para cada hora que eu tiver, vezes 30, isso vai dar o total de graus que eu tenho ali entre os ponteiros. E o que é que atrapalha essa ideia quando você tem alguns minutos além das 5 horas? É que quando você tem alguns minutos além das 5 horas, ó, por exemplo, 5 horas e 5 minutos. O que acontece às 5 horas e 5 minutos? Acontece que o ponteiro dos minutos não está mais no 12, já está no 1. E o ponteiro das horas não está mais em cima do 5, já andou um pouquinho. Olha como fica, ó. Não é verdade? De novo, ó, tá vendo aqui, ó? Às 5 e 5, esses ponteiros já não estão mais naquele local, não é? Eles já andaram. E isso daí, gente, o que acontece? Tomando por base aquele 5 vezes 30 daqui, ó, né? Que a gente tinha antes, esse ângulo, né? Entre os ponteiros pretos que estão aí na sua tela. Se eu olho agora para os ponteiros verdes, eu observo que aqui houve uma perda e aqui houve um ganho. É ou não é? No que o ponteiro saiu do 12 e foi para o 1, ali eu perdi graus, não é? Naquele ângulo original. E no que o ponteiro pequeno saiu de cima do 5 e avançou um pouquinho, ali houve um ganho, eu ganhei graus. Então, toda a ideia de demonstrar essa fórmula consiste em partir daquele 5 vezes 30 original, considerar essa perda e considerar esse ganho. E aí a gente vai ter uma fórmula para calcular isso aí. Agora, o problema está em, mas quanto vale essa perda e esse ganho? Tá? Então, esse é o problema, a gente definir quanto é essa perda e quanto é esse ganho, tá bem? Bom, eu vou fazer para uma hora qualquer H e minutos M, tá? Já que a gente quer fazer a demonstração da fórmula, vamos fazer aqui de uma forma geral, tá bem? Ou seja, vamos calcular quanto é essa perda após passados aí M minutos, tá bem? Vou chamar aqui a minha canetinha. Então, após M minutos, vamos ver quanto é essa perda, tá bem? É uma regra de 3, ó.
Em quantos graus esse ponteiro andou depois que se passaram m minutos? A gente sabe que em 60 minutos passados, esse ponteiro grande dá uma volta completa. Então, ele anda 360 graus. Então, para m minutos, ele vai andar essa perda que eu estou chamando aqui de alfa, não é? E aí a gente arma aquela regrinha de 3 direta, 60 está para m, como 360 está para alfa, a gente simplifica aqui, ó, dividindo por 60, e fica alfa igual a 6m. Tá? Então, essa perda é de 6m. Vamos colocar lá, olha na imagem, na perda, quanto é que aparece? 6m. Beleza? 6 vezes o minuto que você tiver na questão. Não é fácil? E o ganho? O ganho a gente faz a mesma regra em 3, só que agora é, passados m minutos, qual foi o deslocamento que esse ponteirinho da hora teve? Bom, a gente sabe que quando se passam 60 minutos, esquece o relógio, está no tempo. Quando se passam 60 minutos, que é 1 hora, esse ponteirinho, ele anda 30 graus. Né? Ele sairia aí do 4 para o 5, digamos, ou do 5 para o 6, não é? Ele andaria 30 graus. Então, com m minutos, ele anda alfa graus, que seria esse ganho, tá bem? E a gente fazendo aqui a nossa proporção e simplificando aqui vai dar 2. 2 alfa igual a m, então alfa igual a m sobre 2. Esse é o valor do ganho. Vamos colocar lá? Olha aí na animação, alfa, ou o ganho igual a m sobre 2. Pronto, agora vamos montar a fórmula. Vê só, finalmente, quanto vai ser aquele nosso θ, o ângulo formado entre os ponteiros? Lembra que a gente tem 30 graus para cada hora, não é? Lembra 30 graus, 30 graus, 30 graus para cada uma dessas horas. Então, eu começo fazendo 30 vezes h, tá? Para pegar o ângulo original, como se não houvesse minutos. Mas agora eu considero a perda de 6m, então eu tiro 6m e acrescento m sobre 2. Pronto. Feito isso, eu vou chegar na fórmula, não é? A gente bota aqui, ó, o MMC em 2, tá certo? Tira aí o MMC. Aqui a gente vai ter menos 12m mais m, menos 11m. E assim a gente chega nessa fórmula, que é a famosa fórmula para esse ângulo, tá bem? Só tem um detalhe aí, gente, é que dependendo da quantidade de minutos, quando esses minutos forem muito altos e aqui for mais baixo, isso ficaria negativo, por isso a gente considera em módulo, tá bem? A gente considera em módulo, ok? Vamos conferir? Vamos conferir? Os dois exemplos que a gente fez, lembra? A gente fez 9 horas e 20 minutos, deu 160 graus. Vamos chamar a fórmula aqui, ó. Tá vendo que eu já estou botando ali o módulo? Não se preocupa com o sinal, tá? Se der negativo, tira o sinal. É o módulo, beleza? E ainda tem outro detalhezinho que já já eu explico a vocês. Vamos lá. Vamos lá para 9 horas e 20 minutos. No lugar desse H, você coloque 9. E no lugar desse M, você coloque 20. Tá bem? Acompanhe. Acompanhe aqui. 60 vezes 9, menos 11 vezes 20 sobre 2. 60 vezes 9, 540. 11 vezes 20, 220. Subtraindo, isso vai dar 320. Dividido por 2, 160. Bateu? Certinho, ó. Tá vendo? Vamos ver o outro que a gente fez? A gente fez para 4 horas e 10 minutos, lembra? Deu 65 graus. Conferindo. Chama a fórmula 60H menos 11M sobre 2. Em módulo, esquece o sinal. Então, no lugar desse H aqui, você agora coloque 4, porque são 4 horas, e aqui 10 minutos. Isso vai ficar 60 vezes 4, menos 11 vezes 10 sobre 2. 240 menos 110 sobre 2, 130 sobre 2, 65. Tá vendo? Beleza? Entenderam isso aí? Muito bem. Vamos fazer outros exemplos agora para a gente oportunizar os detalhezinhos que podem cruzar aí o seu caminho. 2 horas e 50 minutos. 2 horas e 50 minutos. Olha os ponteiros. 50 minutos, o ponteiro do minuto está apontando aqui para o 10, não é? E já são quase 3 horas, né? O ponteiro da hora já está quase aqui no 3, tá vendo?
não é? Então, ele quer aí esse ângulo θ como sendo o menor ângulo formado pelos ponteiros. Beleza? Preste atenção no que vai acontecer. Chama a fórmula. No lugar desse H, coloca quanto? Coloca 2. No lugar desse M, coloca quanto? Coloca 50, tá? Então, aqui você vai ter 60 vezes 2, menos 11 vezes 50, dividido por 2. Agora, ó, faça a conta. Olha, 120 menos 550 sobre 2. Quanto deu? Menos 430 dividido por 2 daria menos 215, mas é em módulo, então 215. Ok? Agora presta atenção. Ó. Gente, ó, se liga nisso. 215, ele já passou de 180, não já? Ele já está um ângulo maior do que 180, não já? Então, olha aí o outro detalhe qual é. Ó. Presta bem atenção. Esse ângulo que você achou de 215 graus é esse. De novo, é esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui. Toda vez que o seu θ passar de 180, você terá calculado o maior ângulo e não o menor. Percebeu? Então, essa fórmula daqui, na verdade, ela vai dar um dos ângulos. Ou vai dar o menor, ou vai dar o maior. Ah, Jairo, mas como é que eu vou saber se é o menor ou o maior? Gente, se o ângulo for menor do que 180 graus, ele será o menor ângulo formado. Se ele for maior do que 180 graus, ele é o maior ângulo. Aí você tem que ver o que foi que a pergunta pediu. A questão pediu o menor ângulo. Quando você usou a fórmula, ele deu o 215, o maior. Não tem problema. O que faltar para 360 graus, completa o menor. Olha aqui. Então, o menor ângulo seria 360 graus menos 215, que dá 145. Compreenderam? Olha aqui outro exemplo. Então, esse menor que você queria é 145. Tá bem? Agora veja esse, ó. 3 horas e 42 minutos. 42 minutos, o ponteiro do minuto já está aqui mais ou menos, né? Já passou do 8. 3 horas e 42 minutos. O ponteiro da hora já está assim caminhando para as 4 horas, né? E esse é o θ, que é o menor ângulo que ele quer. Beleza? Então, vamos lá. Chama a fórmula. Aqui você coloca 3. Aqui você coloca 42. Beleza? Muito bem. Faça a conta. Faça a conta. 60 vezes 3, 180. 11 vezes 42, 462. Subtraindo, o que foi que deu? Menos 282 sobre 2. Que daria menos 141. Mas como é módulo, esquece o sinal, quanto deu? 141. Eu pergunto, é mais de 180 ou é menos? É menos. Então, esse já é o menor ângulo. Opa, esse 141 já é aqui o seu menor ângulo. Tá vendo? Não é fácil? Quer ver outro exemplo? Olha aqui esse aqui, ó. 1 hora e 48 minutos. 1 hora e 48. 48, o ponteiro do minuto já está quase no 10, né? E o pequeno já está quase no 2. Então, ele quer esse ângulo θ aí, o menor ângulo, tá bem? Vamos chamar a fórmula. No lugar desse H, você coloque 1. No lugar desse M, você coloque 48. Tá bem? E a fórmula vai ficar assim, ó. A conta vai ficar assim. 60 vezes 1, menos 11 vezes 48 sobre 2. Fazendo a conta, 60 menos 528 sobre 2. Daria menos 468 sobre 2, que daria menos 234. Mas a gente não considera o sinal, isso vai dar 234. Calma, porque isso aí está mais do que 180, não é? Então não é o θ da gente ainda. Percebeu? Esse daí é esse ângulo, porque ele já passou de 180. Então, o nosso θ vermelho mesmo da questão, que é o menor ângulo, esse é a diferença para 360 graus, que dá 126 graus. Agora sim, você encontrou o menor como a questão pediu. Tá bem, gente? Então, ó, resumindo aí essa história, você pode fazer com aquelas regrinhas de 3 sem usar a fórmula? Sempre pode, não tem problema. Você pode fazer usando a fórmula? Pode, não tem problema. Agora, se liga o seguinte, a fórmula é em módulo, então esquece sinal, se no final der negativo, deixa positivo.
E se no final der um ângulo menor do que 180 graus, ele já é o menor ângulo. Mas se der um ângulo maior do que 180 graus, você calculou o maior ângulo. A diferença para 360 lhe dá o menor ângulo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o seu gostei, que isso ajuda muita gente. Se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.